7 lições de vida que Ben 10 nos ensinou. Sim, galera, esse vai ser o tema do vídeo de hoje e vamos direto ao ponto. Em sétimo lugar, temos aí que Ben 10 nos ensinou a lidar com a depressão. Sim, Ben 10 nos ensinou a lidar com essa doença muito séria, porque é sério, é um negócio sério. Se você acha que depressão é um negócio chulo, por favor, não é. Porque depressão é algo que eu mesmo posso falar, eu tenho uma propriedade para falar, porque eu já tive, né, por um tempo depressão, e depressão é algo assim que lhe desanima de fazer tudo, lhe desmotiva. Eu falo por experiência própria que você tem que procurar ajuda médica, psicólogo, entendeu? Tem que fazer isso para você melhorar da depressão. Você não pode deixar a depressão lhe vencer, mas você tem que vencer a depressão. Foi algo que aconteceu com o Ben. O Ben, quando tinha 11 anos, ele ficou depressivo depois que perdeu o alien favorito dele, o Feedback. Que lá ali deixou ele numa tristeza muito profunda, ele todo desmotivado. Que por mais que depois de um tempo a gente viu que ele não demonstrou mais aquela grande tristeza, porém ele só aprendeu a lidar com a dor, mas ele não se perdoou, ele ainda estava amargurado, muito triste. No Miniverse a gente vê quando o Hulk fala do Feedback, o Ben já fica todo chateado e tudo mais, porque ele ainda estava amargurado, ele não tinha se perdoado por aquilo. Mas aí temos aquela cena linda, onde o Ben de 16 anos conversa com o seu eu mais jovem, ele se perdoa, que essa é a chave da depressão, entendeu? Você tem que se perdoar por erros do passado, você tem que se aceitar como você é, entendeu? Que a depressão faz, vai você ter pensamentos negativos em relação a você mesmo, fazer com que você se ache um fracassado, mas você não é, são só pensamentos na sua cabeça por causa de coisas que você fez no passado que você se arrepende e ficam automutilando. Mas a partir do momento que o Ben, ele se perdoou a ele mesmo, foi aí que ele conseguiu ter o feedback de volta, né? O próprio Omnitrix sentiu isso, que o Ben tendo se perdoado era o momento perfeito para ele recuperar o feedback. Aí temos aquela cena linda do feedback retornando. E isso tudo nos ensinou a lidar com a depressão, com a tristeza e assim superá-la através do auto-perdão. A sexta lição que Ben 10 nos ensinou foi lidar com o racismo e o preconceito. Não só na questão dos soberanos, que claro, esse aí foi uma das principais, por causa que os soberanos é confirmado, é que eles são baseados no alemão do bigodinho, né? É que eles se achavam uma raça superior, tipo, eles acreditavam que eram a primeira raça que foi criada, e o Duane, ele disse que isso aí é mentira. Mas por eles terem essa crença maluca aí que eles são a primeira espécie, eles se sentem superior aos outros, né, ao ponto de que eles bem dizer, se isolaram ali das outras espécies e acabaram fazendo um incesto, por causa que eles tinham isso de serem puros e não podiam ter dentro deles genes de outras espécies, só que isso acabou prejudicando eles, né, por causa que eles estavam muito vulneráveis a doenças e estavam morrendo ali, lá na Guerra dos Mundos. Vocês são mestiços, formas de vida inferiores. A mera existência de vocês afronta nossa pureza. Não se deixe enganar pelos insultos, Ben. Eles não estão atacando por se acharem superiores, mas sim porque estão morrendo. Sua ridícula crença em pureza racial levou à procriação consanguínea, perda de resistência, a doenças e finalmente a esterilidade. Esta é a última geração de soberanos, não é? Você tem razão, verme. Mas não morreremos sós. Mas a partir do momento que eles deixaram o preconceito de lado, foi aí que eles conseguiram vencer todas essas barreiras. Começando do sobrando que ficou amigo do Ben, o Rei Hansink III, que eu prefiro chamar ele de Heine, né? Que nem o Ben apelida ele, né? Porque o Ben, ele explica bem direitinho como é que funciona o Omnitrix, não como uma arma, mas sim como um aparelho para promover a paz intergaláctica, a paz entre as espécies. Sentindo na pele o que é ser um outro ser. Aí, podemos não ser exatamente amigos, mas também não somos mais inimigos mortais. Eu e você somos inimigos. Mas conseguimos contornar as diferenças, talvez porque eu saiba o que é ser um... Bom, não exatamente um soberano, mas uma porção de outros alienígenas que aparecem na Terra. Graças ao Omnitrix, eu assumo outras formas de vida. Então eu entendo bem o que é ser um alienígena, justamente porque eu já fui um. E o Heine, ele aprende isso com o Ben, né, com o Omnitrix, e depois ele fala isso para os demais soberanos. O que você fez? Eu mandei o Omnitrix reprogramar seu DNA. Correção completa. Os soberanos ao alcance da transmissão estão geneticamente combinados com espécies aleatórias do banco de dados do Omnitrix. Todo soberano na galáxia agora como eu devo dizer? Mestiço, igual a gente. Você nos tornou impuros. Só nos resta uma alternativa para salvar nossa honra. Não existe outro jeito.
Este humano uma vez curou um ferimento meu, mudando meu DNA. A princípio achei a impureza uma maldição, mas desde então aprendi que muito pelo contrário. Caros soberanos, viveremos! E aí eles aceitam ser miscigenados, depois que o Ben usa o Omnitrix para fazer essa mistura de DNA neles e salvá-los. Mas como eu disse, não é só o caso dos soberanos. O próprio Ben 23 tinha um certo preconceito com os aliens, porque achava que só os aliens dele eram do bem e todos os outros aliens eram do mal, mas ele aprendeu com o Ben Prime que não é assim. Os ajudantes dos encanadores, né, que eram híbridos, né, também sofriam de racismo, preconceito, eram discriminados, né. O Peace morreu, né, foi morto pelos Cavaleiros Eternos por causa desse preconceito. O Alan também foi discriminado. Tudo isso foi explorado em Ben 10, mas também foi mostrado o lado bom, que é se respeitar. Quando o Ben chega lá em Peptus, né, para promover a paz entre a subespécie Gorman puro e turvo, já foi uma maneira de lidar com o racismo, com o preconceito. Não precisava eles terem uma guerra entre as subespécies, já que ambos eram gormandos do mesmo jeito. A quinta lição que Ben 10 nos ensinou foi sobre o amadurecimento e desenvolvimento. Aqui o nosso querido Ben Tennyson, ele não é um exemplo muito bom pra gente falar disso, já que ele sofre alguns resets, né, de personalidade. Eu acho que esses bichos não vão desistir tão cedo. Eu quis dizer que cabe a alguém proteger o planeta. E gostem ou não, acho que cabe a nós. Você anda muito metido, sabia? O que é perdoável, porque eu sou uma gracinha. Algo bem parecido com o Ash Ketchum de Pokémon, né? Mas em suma, o Ben, ele tem sim um desenvolvimento, né? O clássico, ele era uma criança imatura, tinha seus momentos de seriedade, tinha sim, com certeza. Mas o momento que ele foi ter uma maturidade maior foi Força Alienígena, já que ele já estava adolescente, né? 5 anos depois. Porém, ele estava mais sério, entendeu? Ele virou um Super Sigma. Era o tempo todo dark ali, né? Cena de noite, né? Ele sério. Mas, tipo, você ser sério o tempo todo não é bem uma maturidade. É só você lidar com as coisas sendo só sério, só que você não vai conseguir resolver todos os problemas do mundo só sendo sério, não fazendo piada, não. Tanto que isso é mostrado por causa que o Ben tava tão incomodado com o sumiço do Vomax que não suportava nem piada, né? Tipo, a Gwen fez uma piada lá com o sumiço do Vomax, o Ben já ficou bravo e tudo mais, porque ele não tava sabendo lidar com isso, então ele ainda não tinha amadurecido nesse sentido. Porém, ele tava nessa seriedade aí nas 2 primeiras temporadas de Força Alienígena. Na terceira temporada a gente sabe como é que é, né? Por causa da Cartoon Network, né? O Ben teve aquela personalidade mais crianção, mas aí Supremacia Alienígena vemos o equilíbrio da personalidade do Ben, tipo, momentos que ele tá brincalhão e momentos que ele fica sério. Não tô querendo papo, Gwen. Eu não sou a Gwen, mas vamos falar sobre ela. Ela não me convenceu e correu pro senhor. Concordou com ela? Não. Kevin é uma ameaça. Amizades à parte, a única manobra responsável é acabar com ele com o que for preciso. É a manobra lógica. É o jeito mais seguro. É a maneira sensata. Mas... não é o seu jeito, Ben. Kevin era um sociopata quando eram crianças. Mas você confiou nele mesmo assim. Ele se transformou num bom rapaz. mas agora virou um monstro. Eu acabaria com ele sem pestanejar. Pensei que você não agiria assim. Quando pensei que o senhor tivesse morrido, tive que amadurecer muito. Você se virou. Por um tempo. Mas depois eu deixei a fama subir a cabeça. Nos últimos meses eu tenho sido um verdadeiro bobalhão. Eu me diverti, mas sempre disse a mim mesmo que quando a situação fosse séria, eu também seria. Lamento o que vai acontecer com o Kevin, lamento mesmo. Mas não é mais brincadeira de criança. A brincadeira acabou. E aí, galera, essa cena aqui mostra muito bem isso, esse desenvolvimento do Ben. Ele reconhece que ele tava bobalhão, que ele tava agindo como um bobão nesses últimos meses. Quando a situação era pra ser séria, ele ia ser sério também. E até essa é a atitude do Ben de matar o Kevin, que é algo questionável, né, galera? Não é que nem o Vomax falou, é a forma mais sensata de lidar, mas é a forma que o Vomax faria. Porém, o Ben não é igual ao Vomax, o Ben é diferente, né? O Ben é um herói. Heróis não matam, né? Ele mesmo já falou isso uma vez. Matou ele! Não, eu não matei. Eu não mato. Mas tudo isso mostra esse desenvolvimento assim do Ben, daquele tempo pra lá, ele se reconhecer que agiu de forma imprudente, mas no momento sério ele vai lá fazer o que deve ser feito. E até no Omniverse ele também tá assim, esse equilíbrio de maturidade. Por mais que o Omniverse tenha momentos mais cômicos, mas ele tem sim os seus momentos que ele mostra que ele desenvolveu, que ele mostra que ele não é mais aquela criança imatura que nem antes. Devíamos mandá-lo de volta pro lugar de onde saiu. Não acha que os pedidos de ajuda dele são sinceros? Olha, não mandamos ele pro nullificador da primeira vez por ser um cara maneiro. Ele tá enganando a gente. Mas o Max confia nele.
E eu não acho que ele seja o primeiro monstro a voltar do nulificador precisando de um amigo. O Bill não é o Kevin. Mas além do Ben, o próprio Kevin também, ele se desenvolveu, né? Se amadureceu bastante, né? Desde a época do clássico, que ele era sociopata e tudo mais, só queria poder, só queria coisa pra ele, não se importava com mais ninguém. Mas aí 5 anos depois, ele mudou, ele se tornou verdadeiramente um herói. Se tornou o melhor amigo do Ben. Tipo, aquela pessoa que ele queria tanto destruir no passado, eles foram lá e se tornaram melhores amigos, né? Tanto que o Ben considera ele como um irmão mais velho que ele nunca teve. Éramos arqui-inimigos e agora você é o irmão mais velho que eu nunca tive. Eu gosto do Kevin que a Gwen vê quando olha pra mim. Eu gosto de saber que você me deu outra chance depois de eu pisar na bola várias vezes. Eu quero dizer que devo a você ter mudado de vida, Ben. Até o próprio Azimuth, ele falou que o Kevin tava evoluindo. Tennyson pode ter zoado o Super Omnitrix, mas ele sempre honrou e foi leal a ele. Arriscou a vida centenas de vezes por pessoas que ele nem conhece, por caras como eu, por otários como você. Ele é um herói, mas acima de tudo, ele é meu melhor amigo. Você, Kevin Levin, está evoluindo. Talvez haja uma ínfima parcela de esperança para esse universo, afinal. A quarta lição que Ben 10 nos ensinou foi em relação à cultura. Cara, tem muita cultura em Ben 10. Tanto cultura dentro do universo da série, né? A cultura das próprias espécies, como cultura da vida real, só que aplicada em Ben 10. Ele nos ensinou muito sobre ciência. O próprio Supremo são muita ciência envolvida nisso, né? É o neodarwinismo explicado em Ben 10. Tem cultura em relação a, por exemplo, deuses maias também, como o deus Aput, né, que aparece lá no clássico. Até no contexto histórico também, né, o George Washington aparecendo lá, só que no contexto de Ben 10 ele aparece como o primeiro encanador. Até na cultura musical também temos o Trailer Wild, que esse Are Not Canon, mas faz parte de Ben 10, sendo que o nome dele, ele em si, né, ele tem poderes musicais, dançando, é uma referência ao Michael Jackson. Então Ben 10 tem tudo isso, tem essa questão de cultura também. A terceira lição que Ben 10 nos ensinou foi luto. A gente já falou um pouco sobre isso, né, quando eu falei do feedback, né, porque o Ben, ele teve que lidar com o luto do Alien, né, porque o feedback era um ser vivente, né, ele é um Fublar, um ser 100% desenvolvido, assim como o Fantasmático, os Skekons do Omnitrix. A gente viu que ele é um ser vivente. O mesmo vale pro feedback. A gente vê a tristeza dele, ele desesperado porque tava morrendo ali pro Malware. Então ele teve de luto ali, entendeu? Então essa foi a lição que Ben 10 nos mostrou, caso que através do luto veio a ocasionar a depressão e tudo mais. Mas é como o Azimuth falou, né? Você pode sofrer com essa perda ou você pode aprender com ela. E com o passar do tempo vemos que o Ben realmente aprendeu. Em relação a Helen, né? Ela ficando boladona com a morte do Peace também. Enfim, Ben 10 também explorou essa questão do luto, né? A segunda lição foi sobre a amizade. Cara, o Ben 10 fala muito sobre amizade, né? Até a questão que eu falei aí do Kevin, tipo, o Ben e o Kevin se perdoarem, porque eles são amigos, são melhores amigos, né? Independente do passado deles, né? Mas se tornaram realmente amigões. A própria relação do Ben com o Hulk também, porque no começo o Ben não queria ser parceiro do Hulk, mas depois eles também se tornaram melhores amigos, né? E até na relação familiar, porque o Ben tem uma amizade com a Gwen. Tem os momentos dele que ele demonstra que realmente eles cresceram e se tornaram amigos, né? E que no clássico eles tinham aquela relação, mas aquela relação de amor e ódio e tudo mais, mas quando eles cresceram, eles puderam conversar mais, eles puderam se relacionar mais, ter uma amizade, sim. Lembra do verão que passamos com o vovô na Lata Velha? Você nem fingia que levava alguma coisa a sério, mas tudo sempre acabava dando certo pra você. Como eu odiava aquilo. Em minha defesa, eu tinha 10 anos de idade. Sou muito mais maduro agora. Foi aos poucos, mas com o tempo eu percebi que lá no fundo você se importa. Você leva as coisas a sério e trabalha duro no que você faz. Sexta! Quando a gente era criança, você imaginou que a gente ia virar amigo? Não, eu pensei que você fosse me enlouquecer ou ao vovô. Talvez os dois. Então, é um adeus? Mas é claro que não. Tem um monte de feriados, tem as férias de semestres. Além do mais, somos primos. Até parece que a gente nunca mais vai se ver, não é? É. Se cuida, tá bom, Panaca? Você também, pirralha. Mas já que eu falei de Ben e Gwen, que é uma amizade no sentido familiar, em primeiro lugar, Ben 10 nos ensinou sobre família. Principalmente no clássico temos isso. É uma parada pique Velozes e Furiosos. Em muitos momentos vemos, né, o Ben, a Gwen, o Vomax, uma viagem em família. Eles viajando ali juntos, se importando uns com os outros, né? O Ben se importando com a Gwen quando achou que ela estava morta. Aí depois, quando ele vê que ela não tá morta, o Ben vai lá e abraça ela. A Gwen ajudando o Ben a reconhecer que ele era um herói independente do Omnitrix. Virar herói!
Ela se sacrificou para me salvar. Devia ter sido eu. Devia ter sido eu. Devia ter sido eu. Priminha! Gluto! Você está vivo! Eu disse que o Vilgax está nos dando uma surra e não posso fazer nada. Sou só um garoto sem um Omnitrix. E todas as vezes que você salvou o vovô, ou a mim, quando não era um ET? Fica sabendo que você é um herói, Ben, mesmo sem virar um herói. Não só no clássico, mas Ben 10 como um todo, né? A gente pode citar, por exemplo, em Omniverse, em Loja 23, onde o Ben tava bolado com o Vomax, porque o Vomax tava pegando muito no pé dele. Quando ele vê na Dimensão 23 que o Ben de lá, ele não tem o Vomax, então o Ben, ele deu mais valor pro Vomax, né? Quando ele chega lá na Dimensão, ele vai lá e abraça o Vomax, mostrando que verdadeiramente eles se amam, entendeu? Acho que até em relação à família Vriddle, né? Por causa que a Vriddle, ela se importa muito com os filhos dela, mesmo que o Octagon e o Rhomboid, ela trata de um jeito diferente, mas ela se importa com eles da maneira dela, né, galera? Mas é isso, esse foi o vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado aí das 7 lições que Ben 10 nos ensinou.